Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Venda na Hora Certa. Eu sou Victor Caso, sou engenheiro agrônomo e ajudo produtores rurais a venderem na hora certa e com o menor risco. Então já se inscreve aqui no canal e aproveita esse vídeo. Nós vamos falar aí de 5 motivos para você vender soja na hora certa. E no final eu vou te dar mais um de bônus aí, então 6 motivos para você vender soja na hora certa, tá? Então, esse conteúdo, ele é feito para você e essa aula aqui, ela é especial para você que é produtor rural e que lida com muitas coisas simultaneamente. Então, você tem que lidar com as atividades de plantio, de pulverização, adubação, funcionário, contabilidade, comercial e muitas vezes acaba não tendo tempo ou não tendo as ferramentas necessárias para executar bem executado a área comercial. Então, muitas vezes você acaba que não tem um acompanhamento diário de mercado, não tem um acompanhamento semanal, acha às vezes muito complicado tudo isso e por isso acaba tomando decisões sem ter muitos fundamentos. Então a gente fala assim, o que é vender na hora certa, né? A gente fala muito isso nas aulas, nos episódios e tem esse objetivo aqui no canal, é você fazer vendas que vão te trazer lucro, vendas que vão te fazer correr menos risco. E é isso que nós vamos desvendar aqui nessa aula de hoje. Uma aula muito simples e uma aula que eu resolvi trazer para vocês, desenvolver, depois de conversar com uma série de produtores rurais aí de várias regiões do Brasil e perceber que a maioria deles, para não dizer ninguém, tinha isso de uma maneira simples. O que está falando, né? Então hoje nós vamos falar muito aí sobre formação de custos e custos variáveis. E você vai entender 5 bons motivos para você fazer vendas de soja na hora certa. A primeira grande pergunta que eu trago, né, e você, por favor, coloque aqui nos comentários desse vídeo, é se você tem um controle dos gastos da fazenda. E como é que você faz esse controle se você divide ele por hectares? A resposta que boa parte dos agricultores disseram é: tenho no caderno, tenho na agenda, tenho na contabilidade, tenho às vezes uma planilhazinha mais ou menos, mas é só para lançar as despesas. Ninguém, tá? Para dizer a verdade, ninguém com quem eu conversei tinha uma ferramenta que simplificasse as informações em relações de troca, em margem, em custo por hectare, em sacas por hectare e usar essas informações ou usavam essas informações como um decisor de vendas. Presta atenção, fica comigo até o final aqui, porque nós vamos passo a passo, de uma maneira muito simples, desvendar isso, tá? Como que isso pode ser utilizado para o pequeno agricultor quanto para o grande agricultor. Não é questão de tamanho, e sim uma questão aí de talvez malícia, como meu avô diria, mas de gestão, né? De você ter uma boa ferramenta na sua mão que vai te ajudar nas tomadas de decisão, tá? Então esse conteúdo é feito para você, agricultor aí que tem essa dificuldade ou que se identifica, fala, não, eu pego as notas e mando para a contabilidade, ou eu marco no caderno. Qual que é o problema do caderno? O caderno ele é ótimo, mas se você tiver o preço da soja a 120 e depois ele tiver no outro dia 125, para você calcular todas as relações de troca, calcular a margem, calcular as informações, você vai ter que refazer todas as contas na mão. Então, o caderno, às vezes, tem essa dificuldade. Softwares, né? A gente tem hoje plataformas, tudo mais, mas o agricultor, muitas vezes, não conhece, não usa e, às vezes, não lança tudo lá. Então, o que eu acho que é uma coisa simples, prática e que, hoje em dia, está na palma da mão? Você usar uma planilha de Excel muito simples, que a gente disponibiliza lá dentro do método Venda na Hora Certa, mas que vai te ajudar com essas informações, tá? E um ponto importante também, antes da gente entrar nesses 5 fatores chaves para você fazer vendas de soja na hora certa, é você utilizar essas planilhas, né, por safra, né? Então você criar uma base de dados ou você criar um histórico que reflete a sua realidade, da sua fazenda. Não adianta o Victor chegar aqui e falar assim, não, tá bom, é hora de vender. Mas como que é a sua realidade? Você tem uma produção boa? Ou a safra começou meio ruim? A relação de troca do seu manejo está fazendo sentido? Semente que você usa, o adubo que você usa. Então,
é importante que você vá criando esse banco de dados que é seu, que é do seu manejo, da sua região, da sua fazenda, do seu jeito, para no futuro você, quando for tomar uma decisão, você falar, beleza, esse ano eu tenho uma relação de troca X, mas qual foi a relação de troca que eu tive ano passado? Por exemplo, o adubo está dando 10 sacos por hectare esse ano. Ano passado dava quanto? Dava 9. Ah, não, então acho que está caro, mas a janela de entrega está chegando, então eu vou fazer porque está dentro da média. É... Ou então, não, ano passado era 9, esse ano está 8, então está excelente, eu vou fazer um negócio. Então, com a sua informação, essa é a informação mais importante que tem. Para vender na hora certa, você primeiro tem que conhecer a sua fazenda, os seus dados. E aí depois dar os primeiros passos da porteira para fora para dominar o mercado de soja, para entender de relatório, talvez de gráfico, talvez de tendências, de oportunidades, de ferramentas financeiras, de participar de alta, proteger de baixa. Isso tudo vem integrado com a informação de dentro da fazenda. Não adianta nada eu vir aqui falar para você, não, tem que fazer uma participação de alta, não, tem que vender tudo, não tem. O mercado vai subir, o mercado vai cair, o preço sobe, o preço cai, mas quando que isso reflete para você? Ah, não, minha produtividade é 60 sacos. Então, com um custo de 5 mil, eu tenho 30% de margem. Ah, não, minha produtividade é 70 sacos, outra região, mas meu custo é maior. Então, às vezes, o cara que colhe 70 com custo maior, ele tem uma margem menor. Então, depende muito de região para região. E é isso que nós vamos analisar aqui hoje, tá? Então, anota aí, pega papel e caneta. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui. Quiser mandar pergunta nos comentários também, pode mandar que nós vamos estar respondendo vocês aí que estão plantando aí soja e milho de norte a sul do Brasil. Qual é o primeiro bom indicador para você fazer venda na hora certa? Então, acho que o primeiro grande formador de preços, que pode ser um grande motivador de venda, na minha opinião, é o fertilizante. Por que, Victor, que o fertilizante você acha que é um negócio para mim fazer vendas na hora certa? Porque o mercado de fertilizantes ele é um mercado que tem condições comerciais muito antecipadas. Um ano antes, um ano e meio antes, você consegue precificação. Da mesma maneira que o mercado de grãos, você também consegue precificação. Então, culturalmente, algumas regiões, Mato Grosso, compra insumo muito cedo, né? E eu falo insumo principalmente fertilizante muito antes do que o resto do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um mercado que roda mais atrasado por uma característica da região. Mas nada impede você de acompanhar as cotações e as relações de troca entre fertilizantes e soja ou milho, dependendo da cultura que você está olhando, para formar custo. E num momento onde a relação de troca, preste atenção nesta palavra, relação de troca, quando a relação de troca faz sentido, você comprar o insumo e vender o grão, seja à vista ou seja a prazo. Depende da relação de troca que você está analisando. Por quê? Indiferente do que vai acontecer para frente, se você vai plantar aquela área, se a relação de troca estiver dando dentro da média, dentro do histórico, lembra que eu falei que é importante você conhecer o seu histórico? Não importa se você vai comprar 2 anos antes, 1 ano antes. Então, você tem aquele costume de usar aquele manejo, aquele adubo, manejo, aquela região, fazer aquele tipo de adubação. Então, você já consegue garantir uma parte dos fertilizantes, você consegue garantir pelo menos uma parte da pontuação que você vai fazer no solo. Talvez lá na frente você aumente a área, diminui a área, aumenta a adubação, diminui a adubação, mas aí é um ajuste fino que você vai estar fazendo. E com isso você tem muitos ganhos, né? Primeiro, é uma relação de troca que dentro da formação de custos vai ser muito importante e a gente sabe que fertilizantes é o maior peso dentro do custo de produção, talvez um dos maiores pesos que a gente tem dentro da lavoura. Você tem uma previsibilidade de caixa, despesa e receita, então isso também te dá uma tranquilidade. Você tem uma relação de troca travada, então você sabe lá que você vai dormir tranquilo, que você deve 5 a 12 sacos por hectare, vou colocar aí dependendo da adubação que você vai fazer, mas você tem uma relação de troca conhecida. Diferente se o fertilizante sobe ou se a soja cai, o que lado o preço vai, você parte de uma formação de custos sólida, que não te expõe demais,
porque, vamos dizer, 10 sacos por hectare, na pior dos cenários, a gente acredita que você vai conseguir colher, né? Então, você consegue ter lá na frente fluxo de caixa, logística, né, para esse grão destinado, e também já consegue ter essa relação de troca travada. Então, esse é o primeiro grande motivo, ou o primeiro grande motivo para você vender aí na hora certa. Outro fator muito importante que você deve considerar e que, gente, vocês me perdoam se às vezes parece básico ou não, mas isso é uma realidade que eu identifiquei falando com muitos produtores. Se você se identifica também, manda aqui nos comentários, diz aí o que você está achando dessa aula. Essa aula ela é muito importante. Compartilha também com algum outro colega produtor aí que precisa fazer isso. E o importante é você anotar esses dados, é você ter isso aí na ponta do lápis, porque se você quer crescer, não dá para deixar tudo na cabeça. Pensa você ter 10 fazendas e você controlar tudo isso de cabeça. Ou então você ter 10 talhões e controlar cada um de manejos diferentes. Então você precisa ter uma informação. E eu reforço aí que o Excel é uma ferramenta simples de usar e que atualiza essas informações em tempo real. Você muda o número, ela muda as formas. Então é uma sugestão também você utilizar algum tipo de planilha para fazer isso, tá? E não deixar só no caderno, não deixar só na mão da contabilidade, não deixar para o fechamento da safra pegar tudo que tem para pagar e aí resolver vender grão. Parece simples, mas a gente vê que muitos produtores acabam não fazendo esse hedge, não fazendo essa proteção do custo, por exemplo, desse primeiro fator que eu trouxe para vocês, que é fertilizantes, até o momento da colheita. E aí, quando ele colhe, ele vai vender o grão, que é o pior momento de vender grão, que é na maior oferta de grãos, que é a colheita, para pagar o insumo. E você concorda que você comprou, plantou, o preço era 1. Quando você vai colher, o adubo pode ter subido ou caído, mas a soja também pode ter subido ou caído. Então você já sai de um custo fixo, muitas vezes pegando um custeio, né? Você está alavancado, e aí você vai especular no preço do grão. E isso não é gerenciamento de risco, não é proteção, isso é cassino. Então a gente falar que vender na hora certa não é cassino, não é você levar a sua safra para você fazer um gerenciamento de risco. Então, esse é o primeiro grande motivo aí para você vender soja na hora certa. Você acompanhar as relações de troca e comprar fertilizantes, indiferente do prazo antecipado, né? Claro que se estiver perto do plantio tem que comprar, mas antecipadamente acompanhando relações de troca. Segundo fator, sementes. Então, muita gente acaba comprando semente ali depois da colheita. Então ele vê como é que os materiais desenvolvem e aí vai lá e olha lá qual foi a melhor variedade de soja que desenvolveu, performou naquele ano e compra de novo aquela variedade, ou então tinha um campinho lado a lado ali, vai lá e afere aí o resultado desses lado a lado e toma a decisão de comprar essa variedade para o próximo ano. O custo de semente ele não é tão alto, mas se a gente começar a empilhar adubo, semente, a gente vai vendo que a coisa vai crescendo. Então, um segundo motivador de venda é você também travar o custo de semente. Qual que é a diferença de travar semente e travar fertilizantes? Fertilizantes, muitas vezes você pode fazer travas em dólar. Então, você compra o adubo em dólar e vende o grão em dólar. Já em sementes, é um mercado que roda em reais, que é o mercado nacional. Então, você compra em reais e vende em reais. Agora, pega essa informação muito importante. Sempre que o custo de produção passado for maior do que esse, você vai ver um preço de semente muito caro na ponta. Porque a semente foi plantada ali junto com aquela soja, mas ela está carregando um custo de trás. Então, dificilmente as empresas que produzem semente vamos dizer que a soja caiu de preço, elas vão conseguir repassar uma semente mais barata, porque lá atrás o custo de plantar aquela safra também foi caro. Então, elas não vão vender na contramargem, por mais que ela aperte ali o máximo da margem possível, elas não vão conseguir te passar uma semente muito mais barata. Então, não faz muito sentido também ficar esperando a semente cair. O soja caiu, a semente não cai. Claro, porque o custo de formação foi lá atrás. Então, também é algo importante de você acompanhar essas relações de troca e tentar manter um histórico que faça sentido dentro da sua fazenda, dentro dos materiais genéticos que você já utiliza e da sua forma de comercialização. Então, anotou essas informações? Sementes, sempre base de custo de formação passado.
sementes, negociações em reais, né? Dificilmente você vai comprar semente em dólar. Pouquíssimas empresas trabalham dessa maneira, porque é um mercado nacional. Já o fertilizante é um mercado internacional. E comprou semente, trava soja. Ah, Vitor, mas aí eu estou ficando muito travado. Calma que eu já te explico um pouco mais. Outro fator muito importante para você fazer vendas de soja. E aí você vai achar até que eu estou de brincadeira, mas é o manejo de defensivos agrícolas, né? Então, o que você vai usar lá? Inseticida, fungicida, adjuvante, foliar, etc. Você precisa também conhecer qual é o seu histórico de relação de troca. Não adianta você falar assim, não, esse ano o Roundup está custando R$ 100 o litro. Ano passado o Roundup custava 50. Agora caiu, por exemplo, para 25. É caro ou é barato? R$ 100 no Roundup, R$ 25 no Roundup. Então, se você olhar só preço, você vai ficar maluco, 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 maluco. Agora, se você acompanhar relações de troca de um manejo defensivo, então, por exemplo, eu faço 3 de fungicida na soja, faço 4 de inseticida, uso mais um adjuvante, uso mais 2 de foliar, e esse, mais ou menos, é o meu manejo. Varia ano a ano, claro, varia de tecnologia. Às vezes você quer incrementar um produto novo, algo com valor mais agregado, ou usar um Engeu da vida. É caro, né? Um dos produtos mais caros. Mas tudo bem. Acompanhe a relação de troca para você saber se está dentro do seu histórico e aí fazer uma boa tomada de decisão também no pacote ou no manejo de defensivos agrícolas. Não adianta ficar comprar químico, e o químico ele pesa também, muito significativo, muito importante dentro da produção. E é importante também você fazer vendas de grão para travar isso. Algumas revendas, elas vão chegar para você, cooperativas, no sul, né? Elas vão chegar para você e falar assim, ó, tá aqui o pacote safra, químico adubo semente. Só que aí você tem que travar o grão. Você talvez esteja nessa realidade. Às vezes o produtor em outras regiões, Goiás, Maranhão, ele vai lá e trava o fósforo, trava o cloreto, trava uma semente, depois trava outra. Comprou o Roundup, o cefato, vamos dizer assim, que são defensivos mais commodities aí, e aí depois ele vai usando princípios ativos específicos mais comuns. Tudo bem, não tem problema, desde que você jogue isso dentro de uma planilhazinha e que te diga depois quantos sacas você gastou para pagar aquilo, ou quantos reais por saco te custou produzir aquilo. Então, uma soja me custa R$ 70 por saco para me produzir, com uma produtividade de 60 sacas. Uma soja me custa 31 sacas por hectare. Então, essas duas medidas, elas são extremamente importantes para você saber, lá na colheita, quanto de soja você tem que entregar para pagar a conta antes de chegar à colheita, antes de ter que vender no pior momento, para não deixar para vender lá quando a soja está pressionada por oferta, março, abril, maio, quando o custeio está batendo na porta. Então, é importante que você tenha essa formação de custo antes. E também essa formação de custo, como eu falei, R$ 70 para produzir um saco de soja, considerando a produtividade de 60 sacas. Então, se eu tenho um preço de 100, a soja está me entregando 30% de margem. É um bom motivo de venda. É um motivador de venda. Mas essa não é aula disso, eu estou falando dos 5 motivadores, são outros, né? Já falamos aí de adubo, químico, semente, e aí eu quero partir para os próximos 2. Mas importante, tenha esses dados, atualize esses dados, e claro, conforme a produtividade aumentar ou diminuir, você pode ter mais ou menos rentabilidade, você pode ter um comprometimento por área maior ou menor. Como assim um comprometimento por área, né? Se eu colho 60 sacos e eu faço um pacote com a revenda de químico adubo semente de 32 sacas, lá na frente eu estou 28 sobrando para mim. Será que tem 28? Faltam 2 motivadores de venda, mais o bônus que eu vou entregar. Então, pensa nisso. Agora, se eu colher 70 sacas com esse mesmo investimento, beleza, me sobra 38. Então, até aqui é o que muitos agricultores olham. Eles têm o maquinário, eles trabalham na lavoura e eles compram apenas químico, adubo e semente. E este é um erro muito grande que você está cometendo, de precificar apenas o custo variável da sua lavoura. O que mais que tem que pôr no preço da soja que talvez você não coloque? O que eu, conversando com muitos agricultores,
identifiquei que eles não colocam. E aí, um deles parece básico, mas o básico precisa ser dito. E ele é um motivador de venda também. É o custo operacional. Como assim o custo operacional? A plantadeira é minha, está ali debaixo do pé de manga, eu pego, uso, não me custa nada. Ah, não custa. Tem que trocar disco, tem que trocar mola, tem que engraxar. E então isso tudo é um custo que você tem. Chega um dia que essa plantadeira tá velha, você tem que jogar ela fora ou vender para outro. E aí você precisa comprar uma nova. Da onde é que você vai tirar dinheiro para comprar uma nova se você nunca colocou o custo de uma plantadeira dentro do custo de produção? Se ano a ano você olha o variável, enxerga o resto como margem e queima tudo, com perdão da palavra, né? Investe em outras coisas, gasta, enfim. Então, custo operacional ele é obrigatoriamente dentro do custo de produção da soja. Ah, Vitor, mas a máquina é minha, como é que eu vou precificar isso? Quanto você cobra para prestar serviço para um vizinho? Quanto o vizinho cobra para prestar um serviço para você? Custa um serviço de plantio na sua região? E aí, de novo, Vitor, quanto custa para plantar milho operacional de milho no Mato Grosso? Não importa se está plantando no Mato Grosso, está plantando em Minas, Rio Grande do Sul. Então, cada região vai ter um valor diferente. Alguns calculam por hectare, outros calculam por hora. Então, é importante que você faça esse acompanhamento na sua realidade, da sua região, da sua fazenda, ou que você cobre para prestar serviço para os outros. E por quê? Se você não coloca esse custo operacional, você vai, ano a ano, envelhecendo o maquinário. Então, você já viu chegar naquelas fazendas assim, tudo velho, caindo de pedaços? Por quê? Aquele agricultor, ele não coloca uma despesa operacional na fazenda. Então, ele não tem capital para renovação de maquinário. A fazenda está envelhecendo. Então, está caindo o barracão, está caindo as máquinas, está tudo velho, enferrujado. Talvez, se você agora sentiu uma dor no coração, olhar pela janela, sua fazenda pode estar assim. Talvez você tenha cometido esse erro até aqui, mas você não vai mais cometer ele porque você está vendo essa aula. Então, custo operacional, ele é algo simples, mas que ele tem que ser colocado dentro do preço da soja. Então, mas e aí no final vai sobrar esse dinheiro? Porque eu não vendi a minha máquina, eu estou com ela ainda. Beleza, mas em algum momento você vai ter que trocar essa máquina ou vai ter que fazer revisões, manutenções, reformas, né, nesse maquinário, e aí é a hora de você ir lá e pegar esse dinheiro e colocar dentro do operacional. Então, o que é operacional? Você tem que considerar quanto teu vizinho cobra para plantar para você, ou você para plantar para ele. Quanto custa fazer uma aplicação? Não é só o diesel, é o que você contrataria outra pessoa fazer para você ou você fazendo para os outros. Colheita, você terceiriza a colheita, quanto custa? Caminhão para puxar a lavoura, quanto que vai custar? Diesel que você gasta dentro das suas operações no dia a dia. Então, essas despesas têm que entrar, pelo menos essas, no operacional, né? Plantio, aplicações, colheita. Claro que existem outros custos. Se você quiser ser mais detalhista, você tem lá calagem, incorporação, passar uma grade, passar um pé de pato, enfim, você pode ter outros custos, fazer curva de nível, várias coisas que você faz na sua fazenda que podem e devem entrar dentro de um curso de formação de lavoura. Então, esse também é um motivador de venda, porque o que a gente vê comparando em muitas regiões, né? Então, beleza, você tem lá um custo operacional que vai te custar ali 4, 5 sacas por hectare. Em algum momento, esse custo pode escapar a mão. Sabe quando que isso acontece? Aconteceu agora com muita gente. Pandemia, né? Os preços explodiram de maquinário. Muita gente comprou máquina parcelada em reais. E aí você não consegue vender soja 3, 4 anos antes em reais. Então você tinha uma soja em preço alto, 180, 170, 150, máquinas também no preço alto, financiadas em parcelas em reais para o futuro. E a soja caiu. Mas esses produtores não fizeram hedge, não fizeram proteção de preço. E agora eles estão, por exemplo, com maquinário alto e um preço alto, parcela alta, né? E a soja, infelizmente, com preço menor. E aí você descasa essa questão do seu custo operacional, que era 4, 5 sacas, é só para 8, 10 sacas. Então, fundamental
que você faça vendas pensando no custo operacional. Ô, Vitor, mas você vai falar de margem operacional, margem EBITDA, margem... Não, esse conteúdo aqui não é para você. Esta aula de hoje não é para você que já está nesse grau de refino, nesse grau de levar a fazenda com negócio, que você analisa todos esses tipos de margem. Esse conteúdo, ele é um conteúdo básico para o agricultor que está dando os primeiros passos e até hoje talvez não tenha planilhado essa informação, não tenha colocado essa informação no papel. Outro motivador de venda fundamental que não é levado em conta. Então, o melhor está para o final, né? E tem o bônus ainda para vocês aí. O que é esse fator aí, esse motivador de venda para você vender soja na hora certa? Então, a gente tem lá margem, custo por hectare, tal, não sei o que, químico, adubo, semente, maquinário. Mas a gente trabalha na roça. A gente vai lá, acorda, é você que engraxa a plantadeira, você que planta, você que passa veneno, tudo. E aí depois, quanto é que você ganha? Né? Qual que é o seu salário? Muitos agricultores não sabem, é o que sobra. Só que aí ele olha o que? Ele colhe 60 sacos, ele deve 32 lá para revenda. Então sobra 28. O salário dele é 28. Só que aí ele não coloca na conta maquinário, não coloca operacional, não coloca outras coisas. E quando ele vê, ele acha que ele está com 28, mas na verdade ele está com 10, 5 sacas, né? E ele não trava custos muitas vezes, e aqueles 32 sacos do pacote de químico, adubo, semente sobe para 40. Então mata a margem dele ainda mais ainda. Agora é importante a gente ter em mente, né, o custo de mão de obra. Então, o que é mão de obra? Né? Você tem lá um engenheiro agrônomo que presta consultoria, põe na mão de obra. Tem um funcionário fixo na fazenda, mão de obra. Tem custos administrativos, seja uma secretária, seja um contador, coloca dentro da mão de obra. E o mais importante de todos, o Prolabore. Então, estabeleça um salário para você. Ele vou ganhar 5 mil, vou ganhar 10 mil, vou ganhar 50 reais por hectare, não sei. Isso é particular. Mas você tem que ser coerente, né? Não adianta você plantar 50 hectares e colocar um salário de 10 mil por mês, que a conta não vai fechar. Então, seja coerente com a sua realidade e coloque esse custo dentro do custo de produção. E perceba que essa também é uma despesa em reais, o que te permite fazer vendas futuras antecipadas para travar mão de obra. Ah, Vitor, mas você está falando balela aí, você está falando coisa que não... É que eu vou vender soja? Cara, é o teu salário primeiro. Depois tem que considerar ali mão de obra fixa, mão de obra temporária. Então, você coloca lá um funcionário por 3, 4 meses, beleza. Mas ele vai fazer soja, coloca esse custo dentro da produção de soja. Tem que considerar isso aí. Agora, é o teu salário, você tem que pagar isso aí. Se você não faz o hedge do seu salário, a soja está 150, sobra 28 sacas, você acha que está ganhando um montão de dinheiro. Chega lá na frente, a soja cai para 100, o teu salário caiu, perdeu 50 reais por saco desses 30 sacos que você tinha, então você foi pro quiabo o teu salário. Então, você precisa ter um prolabore para não misturar as contas da fazenda com as tuas. O que é prolabore? É o salário que o próprio dono tira para ele, tá? Então, você tem que ter um pagamento separado da fazenda, para você não gastar na mesma conta. Isso também é algo muito simples, mas muitos produtores não dividem o que é fazenda, o que é pessoa física, e negociam tudo na mesma conta, e isso engana muito também. Então, isso é uma informação importante para vocês. E aí, a partir do momento que você é um funcionário da sua fazenda, que sua fazenda é um negócio, você vai lá e faz travamento. Eu já fiz compras de milho em reais 1, 2 anos antes, porque o produtor, aqui no Mato Grosso, um grande produtor, ele estava olhando folha de pagamento. Ele olhou e falou assim, não, um milho de 60 reais para daqui quase 2 anos, ele pegou uma curva de câmbio, fez uma conta muito boa, ele falou, vai ser um dos menores custos de funcionário que eu tenho. Então, por mais que o salário reajuste, né, 1 ano, 2 anos para frente, mas a curva do preço que ele estava pegando era muito boa. Então, o custo de mão de obra por hectare dele, em sacas, ficou muito baixo. Então, analise também essa questão de mão de obra, tá? Em relação de troca, quantos sacas te custa a sua mão de obra? E aí você vai criar um histórico, vai criar uma base. Então, esses são 5 motivadores
de venda para você. E ainda tem mais um aqui de bônus, tá? Então você tem que olhar ano a ano quanto te custa químico, adubo, semente ou pacote que você já costuma olhar, operacional e mão de obra. Então com esses 5 fatores você tem aí pelo menos 5 momentos de venda. Ou você pode fazer um pacote com a venda e fazer uma venda no pacote e mais 2 vendas ali pegando um preço médio, compondo um preço médio para você de fato conseguir estabelecer uma média e chegar lá na safra com um custo conhecido, com o salário pago dos funcionários, teu maquinário pago pensando numa renovação ou mesmo nas parcelas, e os insumos também pagos sem se apertar ali com fluxo de caixa no pior momento de venda, tá? Pessoal, se estiver fazendo sentido aí, por favor, comentem aqui, deixa o like, compartilhe essa live com outros agricultores. E aí tem o nosso fator bônus aí, que é o arrendamento. Arrendamento eu entrego em volume, eu não vendo arrendamento. Por que isso é um motivador de venda? Aqui mora uma pegadinha. Muitas vezes, se você já está fazendo esse exercício aí e você colocou tudo isso na planilha, químico, adubo, semente, mão de obra, maquinário, você vai ver que você já ficou com um custo muito mais alto do que você esperava. Então, não, o Vitor falou que era 30 sacos, é o pacote normal que eu faço aqui para plantar, sem máquina e sem mão de obra. Agora, se você colocou máquina e mão de obra, esse custo de 30, às vezes subiu para 40, 45 sacas. E você talvez tenha ainda um arrendamento de 10, 15 sacas. Então, agora pode ser que você caiu do cavalo. Então, é importante você considerar também o arrendamento nesse pacote que você está fazendo de custos, né? Porque são despesas que você vai ter lá na safra em sacas. Mão de obra, maquinário, químico, adubo, semente e arrendamento. E você tem que ficar atento também para fazer essas vendas e respeitar um nível de comprometimento que caiba dentro da sua produção. Então, não vender mais que 50, mais que 60 sacas, não vender mais do que 50% ali antes da colheita, 50%, 60% antes da colheita. Então, muito importante você estar atento ao arrendamento, caso você tenha, para não estourar o seu comprometimento em vendas aí. Então, quando a gente vai analisar isso, nós faremos mais aulas aqui também. Coloque nos comentários aqui uma sugestão de conteúdo que você quer para o agronegócio, pensando em comercialização de soja e milho. Nós vamos olhar lá também em aulas futuras, né, essas relações de troca por classes de ativos e vamos olhar ali esse comprometimento de sacas por hectare antes da safra, no meio da safra. Também aqui, né, nessa aula, eu vou deixar para vocês depois, vocês podem encontrar no meu canal um plano de soja 3F que vai te ajudar a você que está se perguntando assim, não, mas eu não posso vender tudo isso de soja antes de plantar, antes de colher, porque minha região não permite, tem muito risco climático. Então a gente tem ferramentas financeiras para fazer isso. Mas antes de pensar numa ferramenta financeira, de um seguro de baixa, uma participação de alta e assim por diante, a primeira coisa que você precisa é conhecer todos esses custos da porteira para dentro. Então, assim, mercado da porteira para fora é um universo a ser desvendado, é um oceano azul, ainda tem muito pouca gente falando disso no agro, e eu estou aqui no canal sempre fazendo live, trazendo conteúdo sobre isso. Mas esses dados de dentro da fazenda valem ouro, são a coisa mais importante que você tem, que você pode ter, para aí sim falar, não, eu vou usar uma ferramenta financeira, eu vou vender assim, vou vender assado. Mas sem ter esses dados, sem ter essas informações, você vai ter dificuldade de acertar a hora certa de fazer vendas de soja. Então, para vender na hora certa, você tem que conhecer esses 5 fatores e aí sim você ir parcelando as suas vendas, você fazendo vendas de físico e talvez, se não puder vender o físico, vendas, operações aí de hedge financeiras. Pessoal, a live de hoje é isso. Fiquem atentos aí para a próxima live semana que vem. Toda terça e quinta nós temos lives aqui e eu espero vocês na nossa próxima live. Eu reforço o convite para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário de um tema que você queira muito saber aí sobre comercialização agrícola de soja e milho. Até a próxima e Deus abençoe todo mundo aí.